Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade e da melhor que nós podemos ter. O tempo dedicado diretamente, meu Deus, sem intermediários ao Senhor. Porque cada um de nós que estamos aqui, o nosso propósito, a nossa entrega, a nossa vida, meu Deus, este momento é para o Senhor. É para te ouvir, é para te buscar, é para te louvar, é para te adorar, é para te conhecer mais e, meu Deus, te conhecendo mais, nos relacionarmos melhor com o Senhor. Podermos e sabermos o que podemos, o que o Senhor quer de nós. O Senhor não precisa de nada, mas o Senhor quer relacionamento. O Senhor quer que nos voltemos para o Senhor. O Senhor quer que tenhamos uma vida só no Senhor. O Senhor não nos quer em momentos, o Senhor não nos quer parciais, o Senhor não nos quer parcialmente andando no teu caminho, numa vereda torta, mas, como disse João, preparem um caminho reto para o vosso Deus. Nos ajuda, Senhor, a tirar do nosso caminho aquilo que ainda produz desvios, o que não procede do Senhor, o que desvia, o que afasta, o que retarda, meu Deus, o tempo, as nossas obras, as nossas palavras para o Senhor, o que ainda tem, o que resta, o que sobrou, os resquícios e sequelas, eu oro para que o Senhor dê e coloque luz sobre essas trevas, para que elas sejam, meu Deus, rapidamente removidas, para que, como diz a tua palavra, todo o nosso corpo esteja cheio de luz, e que assim seja o Senhor quem venha nos conduzir em tudo na vida, não só quando estamos na tua casa, num culto, numa reunião entre irmãos da mesma fé, mas que em cada lugar, que a cada passo, que cada situação, que vejamos o Senhor conosco e possamos contar com o retorno, com a recompensa do Senhor, porque aquele que do Senhor se aproxima, pelo Senhor é recompensado, é galardoado, e nós estamos aqui contando, Senhor, com isso, de que esse tempo que nós nos dedicamos e nos voltamos para o Senhor, que o Senhor também se aproxima de nós, e que o Senhor nos recompensa, que o Senhor responde orações, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor trabalhe a nossa vida para que ela cresça e avance na direção do Senhor. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Que o Senhor olhe para nós e que não veja os nossos erros, falhas, imprudências, inconsequências, mas que tenha agora misericórdia de nós, que ouça e atenda ao nosso pedido de perdão, para que então, meu Deus, possamos e venhamos, como aqui estamos, nos apresentar santos e puros diante do Senhor, para que tenhamos comunhão, e para que a cada momento a nossa comunhão com o Senhor cresça, que o Senhor use esse culto para falar ao coração de cada um de nós, porque o que o Senhor fala chega até ao coração. O que o homem fala chega até aos ouvidos. O que o homem faz é visível, é palpável, é tangível, mas o que o Senhor faz vai além. E eu oro para que seja a obra do Senhor, que venha atingir, conduzir, sustentar, purificar, transformar, libertar e abençoar a vida de cada um de nós. Começando por mim, Senhor, que aqui eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor assuma todo o controle desse culto, porque ele é para o Senhor. E se ele for conduzido pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, se ele for, meu Deus, abençoado pelo Senhor, se ele for sustentado pelo Senhor,
todos nós, meu Deus, sairemos daqui num nível superior, melhores, maiores, meu Pai, do que entramos. E esse é o nosso propósito. E que o Senhor nos ajude nele, para que assim venhamos te agradar, fazer a tua vontade e sermos imensamente abençoados. Eu entrego o andamento deste culto e de todo o restante da nossa Casa Firme, porque depois deste momento, desse horário, temos ainda horas, Senhor, de clamor, de intercessão, de oração, e eu peço que o Senhor esteja aqui, que o Senhor use esse altar e cada pessoa que passar por ele, para louvar, para cantar, para adorar, para pregar, para exortar, para interceder, que o Senhor use para abençoar, para atingir pessoas, para dar e trazer respostas de orações, para fazer a diferença, para preparar o teu povo para esse tempo em que daqui a alguns dias nós iremos entrar. Que assim o Senhor cuide de nós, que o Senhor, meu Pai, nos ensine, nos instrua e nos abençoe. É o que eu peço e assim eu creio em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim em 2024. Diga: eu creio nisso. Amém? Pode sentar, por gentileza. Estamos na semana que antecede o nosso início, né? Esse mês de dezembro vai ser o mês perfeito, aquele mês que começa no domingo. Então, importante você estar atento, né? Ontem ainda eu falava das situações que a gente tem vivido, passado, acompanhado, né? E às vezes experimentado aqueles, vamos dizer assim, aqueles impedimentos que o diabo tenta colocar, que ele tenta, né, trabalhar a vida das pessoas, e às vezes uma pequena distração pode alterar o curso, o destino da sua vida. Uma coisa que começa pequena, que você não percebe, só não vai perceber, porque não está atento ao que Deus está falando, ao que o Senhor está fazendo, às obras que Deus está trabalhando na nossa vida. Aqui em Lucas capítulo 6, versículo 46, está escrito assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que vem a torrente, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. O título desse trabalho é Casa Firme. Toda quarta nós temos o projeto Casa Firme. E nós já começamos das pessoas que declaradamente, sem vergonha mesmo, sem vergonha de estar ali exposta, as pessoas que não trabalham para construírem a casa delas em Deus, que são as pessoas que estão fora.
aquelas, né, que negam ouvir a palavra, nem vêm, nem não gasta tempo com Deus. Eu vou parar, eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir a mensagem, eu vou analisar, né? Estou aqui, tenho uma família, meu casamento, meus filhos, posso ter errado, falhado, porque eu não sabia, porque eu não conhecia, talvez, muito provavelmente, eu posso ter aprendido algumas coisas erradas, como muitos de nós aprendeu, não é porque os nossos pais foram ruins, mas porque eles nos deram o que eles tinham. Então, se eles tinham algo que não era bom, automaticamente eles só pegaram, né, e transferiram. O transporte, o que eu recebo, eu também te entrego. E aí, a gente só vai repetindo histórias. Mas, para eu saber disso, eu preciso parar e ouvir a palavra. Para que aí, então, eu saiba, eu veja, deixa eu ver se o que a Bíblia disse, o que o Senhor tem para falar, vai bater com a vida que eu vivo, com a vida que eu tenho. A gente sempre está ouvindo, olha, eu ouvi tal coisa, eu ouvi que a gente deve fazer assim, eu ouvi que deve ser desse jeito, né, a criação dos meus filhos, eu ouvi que deve ser de tal forma, a minha postura no meu casamento. Não há promessa na Bíblia de uma mudança, sabe, uma mudança que exige, que necessita de pessoas, de comportamentos. Não há essa promessa de uma mudança do dia para a noite. Não há. Mas aí é onde há essa palavra que diz da construção de uma casa. Por mais que a gente tenha hoje, né, empresas e tecnologias e materiais aí, inovadores, e máquinas, literalmente, do dia para a noite não tem construção. Não tem, mas tem um tempo, tem um tempo. E a vida é assim também. De forma que uma pessoa que ela não tem a família que ela sonhou e ela não está buscando, ela não vai ver mudança. Mas eu peço oração, eu envio o nome para oração, tem um obreiro, tem um grupo, meu nome está lá. Olha, ajuda. Sabe, aquele nome da oração, a intercessão, alivia, amortece, assim, demais, livra, traz uma cura. Mas o pouquinho que eu sei, Deus está esperando que eu viva de acordo com o que eu já sei, já alcancei, já recebi. Então não é para a igreja estar cheia que a gente fala, chama a atenção das pessoas, vem para a igreja, vem buscar. Mas cada palavra, cada ensinamento, é uma chance que você tem de aprender, de ouvir sobre assuntos, né, que a gente precisa ter essa humildade, independente da idade que tenha. Se tem 20, se tem 30, 40, 50, 70, se está na condição do Abraão com 75, se está na condição do Moisés com 80, ou na condição do Caleb com 85. A gente precisa ter essa mentalidade humilde de saber, eu não sei tudo, e eu acredito que o Senhor hoje vai me ensinar e vai me ajudar a aplicar algo novo que eu não sabia. Mas a partir do momento que eu ouvir, que eu aprender, eu vou pedir para Deus ajuda e Ele vai me ajudar. Deus vai colocar na minha vida. Então, isso é uma coisa que algumas pessoas precisam fazer um ajuste no foco. Às vezes daqui principalmente nesse culto, né, tem o pessoal que é da igreja sabe que tem aqueles horários, homem, mulher, pais e filhos, sentimental, aí vem esse horário, cultivo familiar. Tem gente que é atacada quando entra na igreja, atacada com inveja, atacada com questionamentos. Tem gente que entrou aqui hoje, sabe, depois do que viu, do que viveu hoje, e pensa,
Olha, o tanto que eu busco, o tanto que eu falo, o tanto que eu oro, o tanto que eu peço por tal pessoa, por tal pessoa. Ó, ali, a pessoa ali, sabe, eu vejo ela aqui há meia dúzia de dias. Olha lá. Por que eu não posso ser assim? Por que meu casamento não pode ser assim? Por que eu não posso também ter aquela condição? Por que meu filho não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para você, duas, na verdade, sobre isso. E eu vejo que essa linha de pensamento, ultimamente, vamos colocar assim claramente, para não ficar gastando um tempo nisso, essa inveja familiar. Isso tem sido uma coisa tão recorrente, mas tão recorrente, e para algumas pessoas tem sido suficiente para derrubá-las. Sabe, você que está aí, de repente, chegou aqui hoje depois daquela discussão estúpida. Você que fez aquela expectativa, né? E depois de alguns nãos, depois daquele mesmo comportamento, sabe, o diabo veio depois que você viveu aquilo lá e falou assim, está vendo, seu trouxa? Não muda, não adianta, você está perdendo seu tempo, você está perdendo seu tempo. Eu falei, eu avisei. Aí aparece alguém que parece que não tem problema na tua frente. Ou aquele vizinho ímpio, ou aquele teu cunhado bendito, aquela tua cunhada, né, que gosta ainda de tripudiar de você. Vamos entender uma coisa, a inveja é humana. Não é do diabo, não. A inveja é uma tentação. Enquanto ela vem como uma sugestão para você, e você tem que pensar assim, ó, eu estou invejando aquela pessoa, estou invejando aquele fulano ali, eu estou invejando aquele casamento, estou invejando aquele filho, eu estou invejando aquela vida. É uma tentação. E a gente é tentado. Ser tentado, pode orar, faz o teste. Faz o teste. Aqueles que são extremamente santos, que dizem, não, eu não tenho inveja, eu não. Ora para ver se isso nunca mais vai acontecer com você. E não precisa esperar até o fim do ano, não. Espera só até amanhã. Tem coisa que, se você não é tentado, é porque você não viu. É porque não aconteceu perto de você. Mas ser tentado é pecado? Sim ou não? Não. Nós vemos, por exemplo, quando o diabo ele tentou Jesus, Jesus inclusive conversava com ele. Nem todas as vezes, Jesus já, o diabo, a presença do diabo perto dele, está repreendido agora, nem fala comigo, acabou, não deu espaço, não. O que representa aquela tentação? Depois você leia lá aquela passagem, de novo, curtinha, pequenininha, é rápido. Lê depois você vai ler. O pessoal que vai ficar depois esperando os trabalhos da madrugada, depois você gasta tempo lendo isso. Essa eu não vou ler agora, eu vou ler só um versículo dela depois. Aquilo mostra, gente, aquilo mostra como acontece na vida real com cada um de nós. Ali mostra Jesus conversando com o diabo e o diabo conversando com Jesus. Então, você é tentado a algumas coisas. Ó, isso aqui. Ó, por que você não faz assim? Ó, bom mesmo é aquilo ali. Então, tira esse peso da tua vida, que às vezes você está se pesando, autopenitenciando, se autopunindo, porque você foi tentado, é tentado, e eu te afirmo, pode fazer o teste, você vai continuar sendo tentado a invejar. Gente, por que eu ainda? Não, isso vai acontecer outras vezes. O que não pode acontecer é você pegar aquela tentação que é a inveja, que ela vem como uma sugestão, um pensamento sugestivo, e você fazer daquele pensamento uma atitude. E aí você começar a desejar o mal, arquitetar a maldade, usar recursos que você tem, sua boca, suas mãos, e aí usar as mãos, o que significa? Eu praticar algo para impedir uma pessoa de viver o que eu estou invejando ela, é pecado?
Sim, mas se eu também posso ajudar, se vem a minha mão, se depende de mim, abençoar, cooperar, Deus me coloca no caminho da pessoa, coloca a pessoa no meu caminho, e por inveja, porque eu aceitei aquele pensamento, porque meu coração está azedo, eu tiro a mão, eu me omito, eu estou pecando também. Então não se preocupe em ter a inveja, se preocupa em praticar o resultado dela. Tem gente que está vivendo isso, como estou dizendo, tem gente que hoje aqui, chegou já, dependendo da cena que viu, já, aí, ó, tá vendo, por que comigo não é assim? Na minha vida não acontece tal. Até aí, não tem nada de anormal. Meu Deus, Deus não está comigo. Por que eu sinto isso? Por que eu penso assim? Por que eu sou esse pecador imundo? Não. Jesus foi tentado. E a Bíblia tinha que registrar isso para que a gente soubesse que algumas coisas, elas são inerentes ao ser humano. O diabo não vai tentar um leão, ele não vai tentar um macaco, ele não vai tentar um passarinho, ele vai tentar quem tem ainda a chance de ser salvo, quem vai ter uma eternidade para viver. E ele quer que tenha o mesmo destino eterno dele, que pereça a pessoa, a alma dela no inferno. Então, a primeira ação do diabo, e isso como Deus vai permitindo ou não na vida dela, porque tem aquela permissão total, como foi com Jó, que toca, que mexe com a saúde, mexe com a família, mexe com as finanças, mas ele começa sugerindo, ele começa com pensamentos. Então, o que eu faço com pensamentos? É antiga essa frase. Pensamento, repita, pensamento não combate pensamento. Daí vem a experiência que nós temos em Jesus. Como que Jesus combateu aquelas sugestões do diabo? Palavra, falando. Então você que ainda não tinha aprendido isso, você vai hoje, viver aquele versículo que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E vai começar a falar. Falar quando perceber. Falar quando identificar que o que está acontecendo com você é um momento de tentação. Um momento que você está sendo tentado. E não só pela inveja. A inveja é um sentimento que muita gente entrou aqui hoje, com a decepção que teve com o familiar, com uma frustração que teve numa situação dessa, sabe, é aquele estímulo maligno mesmo, para você desacreditar, não está funcionando, não está dando certo, eu estou perdendo meu tempo, sabe, aquelas frases que vieram de Satanás mesmo, e a gente está acostumado a ouvir, e de repente nem percebe, já está falando, ainda que não audivelmente, mas fica falando para nós mesmos, não dá, perdi, tem que aceitar, tem que me conformar. Não tem poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu não sou essa pessoa. Não, para cada semente que eu estou plantando em Deus, eu vou colher frutos. Eu não vou colher um fruto, eu vou colher frutos. Eu creio, aí eu pego Jó. Eu creio que eu verei a glória do Senhor. Onde ele disse que ele veria? Qual terra? A terra santa lá, a nova Jerusalém, ele disse? Ele disse na terra dos viventes. E quando ele falou isso, ele não estava física, financeira e familiarmente, ele não estava em condições, ele não estava pré-modulado para viver. Ele estava arrebentado. Mas olha a fé desse homem. Eu sempre digo, eu não sei de onde que tiraram que a paciência de Jó, na verdade a fé de Jó. Porque ele não sabia por quanto tempo ele esperaria, ele só esperou porque ele cria todo dia, que Deus viria em auxílio dele, que Deus supriria ele no momento difícil de dor, e que Deus, com essa frase,
que Deus reverteria aquilo, que aquilo era passageiro, mas o socorro, a bênção, a glória do Senhor era permanente. Então não se detenha com essas coisas que acontecem, que vão continuar acontecendo. E para alguns aqui é bom você saber que algumas coisas que você está sentindo, sabe, essa aceleração, que aí vai te levando à ansiedade, essa coisa, isso é o esquenta. Daqui a pouco no propósito, isso vai ficar um pouco mais intenso, e você tem que estar preparado. A palavra prudente, para mim, é uma palavra que ela está inteiramente ligada à palavra preparação. E tem coisas que Deus, ele é maravilhoso, porque o que ele está fazendo? Ele está nos dando materiais, ele está nos dando condição. Deus nos está dando tempo, e um tempo assim, estou te avisando que isso aqui vai acontecer. Não é o que a gente fica desejando toda hora aí no aplicativo do mapa, não é isso? Você não quer que o mapa te mostre se tem um acidente daqui 3 esquinas para você desviar e não ficar parado atrás dos outros carros? Não é isso? Aquela bombinha, né, que aparece ali, naquele caminho que está vermelho. Espera aí, deixa eu aumentar aqui, o que é isso aqui? Um acidente. Para você virar à direita ali, e pegar, sair daquilo. Não é assim que a gente quer? Deus está fazendo isso. Deus está anunciando coisa, se prepara. Eu estou te dando condições de você ouvir as minhas palavras e praticá-las desde já. Falar consigo quando você está mal é praticar as palavras de Deus, é repetir, é ser modelado por Jesus. Ser tentado faz parte, ser derrotado não faz parte da sua vida. Ser derrotado não faz parte dos planos que Deus tem para você. E quem está aqui, que já saiu daquele primeiro grupo que eu disse, que nem veio, não busca, não cresce, não é ensinado, não porque não tem ensinamento, não tem material, não tem oportunidade, é porque não vem, porque não investe na vida espiritual. Você não é esse grupo, você está aqui. Você está ouvindo a palavra. Espera aí, eu estou investindo na minha vida espiritual. Eu vim para a loja de materiais de construção de Deus. Comprar tijolos, comprar massa, comprar cimento, comprar canos, comprar pisos, comprar telhas, comprar madeira, comprar ferragem, comprar uma escavadeira para cavar fundo, como está escrito, é como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo. Isso significa uma coisa para nós, não seja superficial. Não se preocupa, eu vejo às vezes, não tem nenhum problema isso, mas eu vejo que tem gente que às vezes, em vez de estar pegando a palavra, o culto para si, sabe, ele está ali, aquela coisa, eu quero ouvir a palavra, aprender, pegar o Espírito. Tem gente que às vezes está preocupado em tirar foto, em registrar que está na igreja, em, sabe, pegar um trecho para alguém. Às vezes tem gente que é mais ligado, ali está mais no louvor, e deixa eu gravar, deixa eu postar, e fica superficial só, fica raso, é facilmente distraído. E não é uma coisa de fora, não é o diabo, a pessoa ela já está viciada em se distrair. Ela está aqui, qualquer movimento já faz ela ficar ali inquieta. Não, pega, eu vou cavar fundo. O que a palavra começar a me dar entendimento, eu vou estar aqui no meu espírito falando, Senhor, mais, eu quero mais. Se tem mais fundo para eu cavar, então me dá mais aí condições, Senhor, me dá mais entendimento, me dá mais, Senhor, material. Me dá mais força para eu entender, para eu receber. E por isso que os sentimentos muitas vezes são lançados sobre você no caminho da igreja, naqueles minutos que antecedem o culto, para que você chegue aqui já anestesiado e nem absorva. Porque o Senhor quer isso, que você tenha um alicerce firme, que chegue até a rocha. Quanto que eu vou ter que cavar? Tem obras aí que você cava 2,5 metros, 3 metros, você já chega na rocha. Mas tem obras que você tem que cavar 30, 40, 50,
70 metros para chegar na rocha. E aí? Eu quero cavar pouco, todo mundo quer, mas a gente não pode ter preguiça para as coisas espirituais. Quanto você for recebendo, e for vendo que tem mais o que ser trabalhado na sua vida, estou percebendo aqui, estou tendo revelação do Espírito Santo, para eu trabalhar essa área aqui, eu estou sendo tocado, né? Esse assunto que foi falado aqui me incomodou. Por que eu estou incomodado? Isso aqui é uma maneira da gente saber. Por que eu estou incomodado? Tem uma ferida aberta aqui, que até hoje eu não curei, não fui curado, e que eu também não trabalhei. Quando chega perto, né, o remédio que vai curar, que primeiro vai arder, mas que vai fechar, vai cicatrizar, eu me fecho, eu não gosto que seja tocado, não, eu vou cavar fundo. Eu vou deixar entrar a palavra. E eu vou pegar a palavra, porque é a palavra, não é o pregador, não é a estrutura da igreja, por melhor que seja, não é o louvor nesse caso, é a palavra que vai te dar condições de mudança, de ter um alicerce sólido, de chegar até a rocha, e de ali parar, agora eu estou num lugar firme, em cima disso, em cima da rocha, eu vou construir o meu alicerce, e daqui eu subo agora. Cheguei no limite, então agora eu só construo para cima. Quer dizer, não é para retroceder. Por isso que não importa se você gasta mais tempo, mas eu tenho que parar aqui agora, reforçar, colocar mais ferragem, mais arame nesses ferros, mas preciso fazer aqui um reforço, vou fazer. É melhor agora parar, investir, colocar material suficiente, do que quando estiver lá em cima, fechando o telhado, você começar a ver lá embaixo rachaduras e ter que voltar. Então esse é o momento da gente estruturar a nossa vida. Porque eu não tenho ontem. Eu não tenho a palavra mais, o culto de segunda, que, então está gravado. Não, eu não estou lá, eu não estou ouvindo, eu não tenho aquela ação instantânea, naquele momento, aquela revelação que tem coisa que a gente só tem na hora. Eu falo isso direto, tem culto que às vezes eu estou ali, eu estou escutando o culto, e na hora eu tenho uma revelação, e eu fico às vezes, tem dias que eu torço, meu Deus, me ajuda, às vezes não estou nem com o celular para fazer alguma coisa ali, registrar aquilo, que eu registro uma frase, eu vou saber o que significa aquilo depois, não tem nada para anotar, não tem... O Senhor me ajuda a lembrar. Às vezes termina o culto, você tem uma pessoa, tem uma situação, uma oração, um atendimento, você se envolve com aquilo, você faz. Aí termina, nossa, deixa eu ver o que era mesmo que eu tinha entendido. Pega, às vezes, o culto, assiste ele de novo, não é igual. Tem coisa que Deus está trabalhando agora, é um portal que está aberto agora. Aqui em Mateus, aliás, Mateus não, vamos primeiro para outra de Mateus mesmo, Mateus 25. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês.
E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A Bíblia trata pessoas, um assunto que é recorrente na Bíblia, esse assunto da prudência. Tem vários e vários versículos em Provérbios que fala da prudência, fala da diligência. E a imprudência é muitas vezes comparada à loucura. A pessoa que é imprudente, ela é chamada de louca. Como nós vemos aqui as 5 virgens. As 5 virgens, as 10 virgens, fala da igreja. Gente que está trabalhando com aquela expectativa, a esperança da chegada do noivo. E é muito bom essa parte que fala assim: o noivo demorou a chegar. E às vezes esse tempo que a gente passa esperando, gerações esperando, pode enganar. Alguns acabam adormecendo no sentido de relaxar, se acomodar na fé, não tratar mais com aquela diligência, com aquela, aquela atitude instantânea de, peraí, eu preciso estar preparado. Jesus, alguns de nós já ouviu da avó, aquela avó que às vezes ia para a oração em alguma igreja, ouviu da mãe, ouviu do pai, não sei, ouviu já em algum lugar, assistiu filmes quando era pequeno. Quantos anos de lá para cá, quantas gerações que já passaram ouvindo sobre a volta de Jesus. As pessoas podem estar adormecidas, mornas, não acreditarem, mas Jesus vai voltar. E essa é a maior vitória, a maior conquista, a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Ela estar preparada para Jesus recebê-la, encontrá-la preparada. Então aí nós temos nas 10 virgens a igreja, as 10, não nas 5, as 10. Todas as virgens tinham vasilhas, quer dizer, elas tinham um recipiente para aquele momento oportuno, esperado, aquele momento ali de expectativa, elas estivessem prontas, elas tivessem a condição ideal. 5 chamadas de insensatas, loucas, e dependendo da tradução até estúpidas, e aqui a gente tem na leitura imprudentes. Elas tinham a vasilha, foram até o mesmo lugar. Olha que coisa mais interessante, elas estavam junto com as prudentes. Estavam juntas. Elas tiveram mais uma chance. Qual? Eu vim, eu sabia o que fazer, eu peguei ali o recipiente, mas eu não me preparei. Aí eu chego, quando eu estou no lugar, alguém é um exemplo para mim. Alguém me mostra, me constrange, é assim que deve ser. Essa pessoa foi mais prudente do que eu, essa pessoa está fazendo mais para Deus do que eu, essa pessoa está se aplicando mais do que eu. Quem estava aqui ontem ouviu falando isso. É tempo de cada um de nós termos a humildade de reconhecermos de que se Deus está colocando uma pessoa que está na bênção perto de você, extraia algo dela. Não seja arrogante, soberbo, não seja impermeável, não, já sei,
de tudo, não tenho nada que aprender. Tem. Elas tiveram ainda essa última chance. A chance de, olha, elas têm algo mais. O que elas tinham a mais, gente? O que as 5 virgens prudentes tinham a mais? Era visível? Sim ou não? O que era visível? Mas como? Como é que esse azeite estava? Era flutuante esse azeite? Como é que estava? Numa vasilha. Então quer dizer, elas não tinham só uma. Cada uma pelo menos tinha 2. Por quê? Se preparou. Como nunca nós vivemos uma fase, um tempo, onde as pessoas, elas se acostumaram a viver no imprevisto. Eu quero que você faça agora uma análise bem rápida, rapidinha, se você não é um tipo de pessoa que ficou boa em imprevisto. Tem gente, inclusive, que vê isso assim como uma qualidade, que eu já ouvi pessoas me dizendo assim, um dia me perguntaram qual a sua qualidade, numa entrevista de trabalho, a pessoa, o que você faz, eu sou boa no imprevisto. Mas não é uma qualidade? Depende. Para aquilo que você poderia ter se preparado, teve conhecimento, teve chance, teve tempo, teve condições e não se preparou, isso é terrível. Está entendendo? Terrível. Hoje é dia de cair por terra aqui esse pensamento, que alguns carregam. Não, sabe aquela coisa? Não, no final eu dou um jeito. No final eu dou um jeito, eu me viro, e tudo dá certo. É ou não é? Tudo dá certo. Até o dia que não der. Só que às vezes, uma coisinha pequena deu certo, outra coisinha pequena deu certo, outra coisinha pequena deu certo, outra coisinha pequena deu certo. Tem gente que vive essa mentalidade. Não, tal dia eu falei tal coisa, passou o que eu falei. Não, eu esqueci aquele relatório, no final a gente conversou, nem lembraram. Não, eu esqueci de pagar tal conta e depois aconteceu tal coisa, eu vi que não tinha juros. Tal pessoa, esqueci de falar isso para ela. Não, isso é uma coisa que direto você vê. Só que isso não é bom. Não é bom. As 5 virgens prudentes nos mostram que era totalmente possível a preparação. Que elas carregaram mais, carregaram um peso a mais. Que elas fizeram algo a mais. Que elas pensaram aquilo no tempo certo. É o que eu estou dizendo, de repente você ficou bom no imprevisto, dá um jeito aqui, dá outro ali, situações passam. Mas e se a hora que chegar na situação grande, a situação relevante, ou, num caso desse aqui, a maior da tua vida, o imprevisto ser a reprovação na sua vida? E você não passar? Eu vou dar um jeito. Me ajuda aí, me dá um pouco do seu azeite. Não. Se eu te der, o meu pode não ser, deixa eu pensar, deixa eu analisar. Não vai ser suficiente para nós duas. Vai comprar. O que elas deixaram para a última hora, para o último tempo, poderia ter sido feito antes. Isso é prudência. É você pegar hoje o recurso que está recebendo. E o primeiro daqui, o primeiro é o espiritual. O primeiro está comunicando para você sobre a salvação da tua alma. Não tenha preguiça. A gente falou disso na segunda, eu não vou nem ler os versículos que falam de preguiça hoje, porque na segunda a gente falou bastante sobre preguiça. Mas sabe, tem gente que ainda para algumas coisas tem preguiça. Tem gente que tem preguiça para as coisas, para as obras espirituais. O Espírito Santo faz a parte dele. O Espírito Santo vem e fala assim, você ouviu tal coisa, você sentiu algo diferente quando você ouviu falar de tal trabalho.
quando tal pessoa te convidou para fazer tal coisa, você percebeu que algo aconteceu dentro de você, vai e faça. Vai participar disso. Tira um dia, não é da semana, do mês, para fazer a obra do Senhor. Pega e anda 1 milha a mais. Vai um dia a mais buscar Deus. Você está percebendo a necessidade de se aplicar mais às coisas espirituais. Pega uma vasilha sobressalente, o famoso azeite extra. E o azeite extra só foi possível ser trazido porque havia vasilha extra. Esse é um tempo, graças a Deus, antes de terminar o ano, aquela coisa, frustração, decepção, vergonha, de pessoas aqui fazerem esse ajuste na vida. Eu não vou ser mais a pessoa que deixa tudo para em cima da hora. Prioritariamente as coisas espirituais. Esses dias eu atendi uma pessoa ainda, que assim, uma das coisas que estava dando briga no casal é que o marido falou assim, só pode ser um demônio, é um demônio. Ele falou, me ajuda a essa libertação acontecer na minha casa. Eu disse, qual? Ele falou, a gente acorda no domingo 6 horas, levanta da cama 6 horas, eu moro na mesma zona da igreja, que é a Zona Leste, e não é lá no Iguatemi não, é na Zona Leste, não é longe. O senhor falou assim, eu chego 10 horas na igreja, e não vem a pé não, tá? A pessoa vem de carro. Falou, não é possível uma coisa dessa. Mas sabe aquela coisa da pessoa, na hora de acordar, na hora de fazer uma coisa, e há uma distração, e pega o celular, e não foca, e não coloca força para aquilo que tem que fazer. Quantos casais discutem por causa de atraso? Não precisa levantar a mão não, segura aí, aguenta. Quantos casais discutem por causa de atraso? Vamos responder uma pergunta, isso dá para mudar sozinho? Só depende de quem? De quem depende? Da pessoa, é ou não é? Ou não, tem que ter oração, jejum, Senhor, desce do céu, para o tempo, Senhor agora, igual Josué, para o sol, no caso, né, do domingo de manhã, para o sol, para eu me trocar tempo. Precisa disso? O que está acontecendo? Imprudência. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei, não dá, não tem conversa isso aqui, eu não vou nem gastar tempo perguntando. Se eu perguntar para cada um aqui, você sabe o que você tem que fazer? Alguns diriam, tem que acordar 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, tem que deixar prontas as coisas no dia anterior, tenho que fazer tal coisa, preparar tal coisa. Se prepara, prudência, preparação. Quantas pessoas aqui, sabe, vão remontando esse mesmo problema, atraso? Quantas pessoas já perderam credibilidade por causa disso? Não foi com Deus só. Deus não tem credibilidade, né? Mas Deus está vendo como você trata as coisas espirituais. Tem gente que se tem uma venda, uma reunião, se tem um negócio para ir, eu tenho uma viagem internacional, né? Passagem cara, não pode perder o voo, não pode nem chegar atrasado. O voo você não entra na hora que ele sai, né? Você tem que entrar até minutos antes. Não, vamos sair de casa cedo, vamos ver o trânsito, vamos chegar com tanto de antecedência. A gente precisa aplicar essa mesma força para as coisas de Deus. É pegar a vasilha que você não pegou extra e carregar essa vasilha, carregar antes e depois deixá-la cheia, e aí andar com ela para o seu destino. Eu vou me encontrar com o noivo, então a minha vasilha deve estar cheia de azeite. E como é que alguns estão vazios de azeite? Porque as direções que vêm recebendo pela palavra, para manterem
a comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo. O nome já diz Espírito Santo, quer dizer, Ele é santo. Ele não vai habitar no lugar que é imundo, sujo, imoral. Não tem Espírito Santo na vida de uma pessoa que a boca vive falando sobre imoralidade, torpeza, sujeira, imundície. Então, eu tenho a vasilha, eu sou a noiva, eu até sou a virgem ali esperando o noivo, mas eu não me preparo para viver o momento. Eu fui eleito, mas eu não confirmo a minha eleição. Veja, está escrito que eram 10 virgens, todas tinham vasilha, a lâmpada, mas só 5 tinham uma vasilha extra com azeite dentro. Isso é prudência, é preparação, é se render à sabedoria que Deus está nos dando, a palavra dEle, essa mensagem. Cada dia que nós temos ouvido a mensagem do Senhor, Ele está nos dando a condição dessa vasilha extra, de enchermos essa vasilha com azeite. E na vida? Quantas pessoas aqui que por preguiça, não, carregar uma a mais, não, dá um trabalho, pesa, cansa o braço. Será que essas 5 virgens sensatas, prudentes, passaram mais tempo carregando a vasilha ou nas bodas e nas núpcias com o noivo? Onde elas passaram mais tempo? Sacrificando ou desfrutando? Desfrutar é permanente. O sacrifício é temporário. Só que se você não tiver disposição para o sacrifício temporário, o seu deleite nunca é permanente. Nunca é permanente. Tem gente que vive assim. Tem gente que espiritualmente tem uma experiência com Deus e depois, passa um tempo. Tem aquelas baixas. Na família. Começa a plantar, mas aí tira o olhar de Jesus, começa a olhar para o lado, para o outro, começa a olhar para um, para outro. Nas finanças. A Bíblia diz, seja prudente. Por que tem gente que a gente vê dando um testemunho de conquistas, de Deus promovendo a pessoa, colocando ela no outro nível financeiro, daqui a pouco ela está lá naquela mesma condição de onde Deus a tirou? Porque ela não é prudente. Quebrar princípios é ser imprudente. Tentar a Deus é ser imprudente. Como é que eu tento a Deus? Lá em Isaías fala, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? O que acontece muito hoje? A gente sempre prega que riqueza não é um estado, não é ter dinheiro, riqueza é mentalidade. E principalmente os novos ricos têm que ter muito cuidado. Muito cuidado. Você sabe como que um novo rico, em Deus, inclusive, a pessoa que ela plantou, que ela foi liberal, ela foi generosa, ela pagou um preço, ela orou, ela buscou, ela perseverou. Você sabe como é que ela deveria agir? Vamos falar assim, uma frase que você vê, a Bíblia diz, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos das trevas só contam com eles. É ou não é verdade? Só conto com eles. O filho da treva, o que não tem Deus, com o que ele conta? Só com a força do braço, com a sua capacidade de fazer, de conquistar, de manter, de sustentar. Então há uma mentalidade que se algumas pessoas tivessem seguido, é ímpia. Mas isso aqui que eu vou falar não é pouco ímpio, é muito ímpio. Mas é exageradamente ímpio. Mas não está errado. Eu vi pessoas que conquistaram riquezas na igreja, que Deus tirou a pessoa do 1000 para o 1.000.000.
e a pessoa depois voltou para a centena, não era nem para o milhar. Porque o novo rico, ele tem um problema que às vezes, se a mentalidade dele ainda não foi mudada, e ele não corre mais atrás do dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai ter a necessidade de mostrar que ele está rico, que ele tem dinheiro, que ele está no outro nível, que ele tem um outro status financeiro, material. Então, ele vai, como ele não sabe, uma pessoa, por exemplo, que ela nunca teve acesso às coisas melhores, não estou dizendo as mais caras, as melhores, ela vai buscar referências. E ela não vai encontrar, ela vai encontrar referência de ostentação, para ela seguir padrões de ostentação, para ela seguir um fluxo, para ela caminha para um modismo. Então a pessoa às vezes ganha dinheiro rápido, né? Aquilo que ela não contava antes, sai comprando em coisas materiais. Às vezes é o que está escrito aqui, ó, não é pão, não sustenta ela, a vida, o status e a mudança dela. E nem satisfaz, é apenas o fluxo, que ela acha, não, porque agora, né, eu tenho que seguir esse fluxo. Qual que é uma ideia, para que você entenda? Se uma pessoa, isso já foi estudado, isso já foi tema de filme, isso já foi assunto de livros, os maiores roubos a banco, que as pessoas levaram assim quantias milionárias. Quem já assistiu o filme assim, quem já leu a respeito, qual que era a principal orientação que os criminosos combinavam? Qual que era? Agora, a gente, quando escapar, sair daqui, não sai gastando. Não sai gastando, porque gastar, o cara, por exemplo, tinha lá uma casa de aluguel, vai lá e compra uma casa de 1 milhão, do dia para a noite. Opa! O cara estava lá vivendo com roupas de um nível, vai lá e, muda. Aquilo faz o quê para a vida dele? Chama atenção. E é a atenção que ele não pode ter. É ou não é verdade? Pode ver. Como é que esses criminosos, bandidos foram pegos? Porque eles não tinham mentalidade para terem aquele dinheiro. Eles não tinham, foram extremamente cautelosos, foram detalhistas, tiveram uma prudência excessiva para entrar, cavar o túnel, ou alguns até pela porta da frente do banco, sabiam do sistema. Mas aí, sabe aquela coisa que você termina, não tem coisa na vida da gente que é assim, você fica tenso antes, é uma tensão grande, é um esforço, é um sacrifício, mas depois que você faz, você... Ufa, agora dá um relaxo. Aí eles saíam gastando. Ou a pessoa falava, não gasta, espera, dá um tempo. O que era um tempo? Dá um ano. Não é dar uma semana. Dá um ano. Mas aí aquele que saía gastando era o primeiro a ser pego. E por meio dele, né, daquelas formas bem justas, acabava entregando os outros. Você vai falar assim, isso é um modelo? Deveria ser. Um modelo do que a gente não deve fazer. Espera aí, Deus está me abençoando, deixa Ele me abençoar. Se Deus me abençoou, Ele confiou dinheiro nas minhas mãos, Ele também vai me ajudar, Ele vai me ensinar a administrar. Tem gente que fala, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, por que a minha vida financeira está do jeito que está? Porque você é imprudente. Porque você tenta a Deus. E o que a Bíblia diz? Coloca o versículo. O próximo. Não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Mas mas você está gastando dinheiro no que não é pão, no que não alimenta, no que Deus não te falou, isso é bom para você, isso vai te satisfazer mesmo. Não é porque eu leio uma revista lá,
das pessoas na ilha, não sei onde, que está andando no carro tal, que tem ali o sapato, a bolsa, a carteira, a camisa, a gravata, que aquilo não quer dizer felicidade, satisfação e muito menos bênção. É só continuar olhando para o Deus que me abençoou e pedir: Senhor, me ensina, o Senhor me ajudou, o Senhor colocou nas minhas mãos, o Senhor canalizou, o teu favor está sobre mim, continua, me ensina, me ajuda a administrar, a fazer o que é certo. Tem gente que está reclamando: mas minha vida, você é imprudente. E o imprudente, ele constrói a casa? Sim ou não? Constrói a casa o imprudente? Constrói. E a casa permanece de pé? Está aí a resposta financeira que muita gente precisava. Você constrói a casa, constrói, ganha dinheiro, faz ali aquele negócio do ano, sai de uma posição, vai para outra, mas não fica. Isso tem que mudar. Pare de viver por impulsos. Pare de ser aquela pessoa precipitada. Quem que é o precipitado? É o imprudente. É o que é tolo, não é sábio. O precipitado, ele está à frente do tempo certo, ele está à frente do tempo de Deus na vida dele. Não é porque Deus colocou muito na minha mão que é para eu gastar muito, não é porque Deus colocou muito na minha mão que é para eu abrir mão de tudo. Um dos segredos da fartura, a estabilidade da riqueza, é você nunca gastar tudo que você tem. Qual foi o segredo dos 14 anos de sucesso extremo do Egito, conduzidos pelo ministro José? Qual foi o segredo? Entrou muito nos 7 primeiros anos? Muito. Muito quanto? A Bíblia diz que eles pararam de contar. Você imagina se isso é muito? Então, às vezes você fala: não, mas é porque tanto, eu nunca tive, agora é hora de receber, é hora de administrar, é hora de canalizar certo. Vamos aprender com José. Prudente, diligente, sábio. José, a direção foi: vamos pegar e vamos armazenar a 5ª parte. Quer dizer que a cada 5 anos ele tinha um ano inteiro. Se a colheita, olha como que é bom, né? Para quem gosta de matemática, Deus dá direção para tudo. Se as colheitas, se aqueles anos fossem normais, ano padrão, isso é matemática, é número, é indiscutível. Se fosse um ano padrão, 5 anos daria 1. É ou não é verdade? Mas não foram padrão. A quantidade, o volume foi muito grande. Por isso que aqueles 7 anos, eles valeram por mais 7 para o Egito e para toda aquela região. Porque quando o povo de Israel, eles foram lá, e o José, a Bíblia fala do José, a Bíblia fala que o Egito sustentou no mínimo ele e toda a região de Canaã, aquela região que tinha em volta dele. Por quê? Prudência. José, quando foi colocado no poder, agora vamos lá, vamos ostentar, nós somos o país mais rico, vamos agora tripudiar dos outros. Não, vamos nos organizar. Diga: vamos nos organizar. Isso aqui é profético para alguns. Quer ter o melhor fim de ano na sua vida? Coloque isso em prática. Eu vou me organizar. Vou aprender a fazer planejamento. Vou aprender a não gastar naquilo que não é pão, aquilo que não satisfaz. Ainda que eu diga que vai me satisfazer, eu preciso pegar as últimas experiências que eu tive, quando eu fiz a mesma coisa, quando eu comprei o mesmo tipo de coisa, quando eu me voltei para o mesmo tipo de coisa e disse: não, agora se eu tiver isso, se eu comprar isso, se eu fizer isso, eu vou ficar feliz, aí eu vou ficar bem. E quando eu fiz, não aconteceu nada disso. Foi só mais um. E mais um não teve nem o peso de 1, teve peso de 0 na minha vida.
A gente precisa aplicar esse princípio. E você pode dizer assim, não, mas meu dinheiro não dá nem para minhas contas. Você chegou a essa situação. Agora você vai precisar ter o sacrifício, carregar um peso por um tempo, o peso da privação, o preço da organização, que é o preço da prudência para algumas áreas que estão bagunçadas na sua vida, para elas serem alinhadas. O tempo que a gente vive, que Deus tem nos dado condições, é de alinhamento. Pagar, você vai ter que andar com essa vasilha extra. Tem gente que precisa ter uma economia extra. Ah, mas eu tenho isso. Tem, ok, paga, mas você vai começar a guardar um pouco do seu dinheiro. Guardar para quê? Para planos, para sonhos, para estar preparado. Se vier os 7 anos de escassez, por que o Egito estava preparado? Porque essa é difícil, hein? Essa é difícil. Vou tomar água aqui, dá um tempinho para pensar. Por que o Egito estava preparado? Porque o Egito se preparou. Simples, eu me preparei, opa, eu estou ganhando muito, eu vou parar, vou guardar, porque eu já sei. Gente, nós temos que ter, não é a mentalidade do medo, mas é a prudência. Eu tenho que ter ação prudente, para que, se vierem 7 anos, se vier um ano, se vier um tempo de extrema escassez, eu não posso me preparar, eu tenho que estar preparado. Ah, mas tem gente que a bênção é o preparo. É o que eu falei no comecinho do culto. É aquela bolinha, parece uma bombinha que fica lá no mapa do GPS, que você vê que está tudo depois dela, está vermelho. E você pode virar aquela esquina que ainda está andando, você pode virar e sair daquele trânsito. Tem gente que está recebendo isso de Deus. Tem gente que já recebeu. Se prepara, se organiza. Deus está te abençoando, coloque em ordem a tua vida. Para de ser a pessoa do imprevisto. Para de ser a pessoa que vai deixar lá para o último segundo, né? Toda vez, né? Eu não acompanho notícia, mas toda vez, como é que eu sei que está no Enem? Porque toda época de Enem chega alguma coisa de alguém falando, nossa, você viu, teve gente que chegou, tal, atrasado, perdeu, só tem uma prova no ano. Você já pensou que isso? Só tem uma prova no ano. E o Enem não é igual à igreja, que se você chegar aqui meia hora atrasado, 1 hora, se você chegar 2 horas atrasado, você ainda vai pegar, vai entrar, pode receber a bênção. Alguns, hein? O Enem é assim, fechou o portão, não é assim? Fechou, perdeu. Ah, eu tive isso, eu tive aquilo, tal. Os depoimentos que tem, geralmente, são pessoas que já tinham aquele comportamento. Você sabe aquilo que eu falei agora há pouco? Que às vezes você está acostumado a ver o imprevisto funcionar, né? Você já pensou quantos jovens que viviam de imprevisto, sabe? Tinha que entregar o trabalho de escola, chegava, esquecia, pegava, colava de um, colava do outro, pegava, um colocava o nome dele no trabalho, passa, tira nota. Aquela coisa do pai pedir, da mãe pedir, sabe? Aquela coisa de, no trabalho, engana um, engana outro, conta uma mentira, dá um jeito de trapacear, vai. Aí, o dia que ele foi fazer o Enem, estudou, estava lá, e noites, tomou 1 litro de café, estou focado, comprou o comprimidinho lá, para ele fazer a prova ali com a pupila dilatada, chegou atrasado. Vixe, no mínimo aí 1 ano é uma perda de 1 ano no mínimo, não é? Ou tem já tem um repeteco, você não foi dar, tem isso aí ou não? Eu não sei. Quer dizer, só o próximo, e daqui 1 ano. Tem gente que na vida já viveu isso, e o pior, eu não estou falando do Enem, já viveu algo desse tipo, viciado no imprevisto, e se considerando a pessoa do imprevisto, teve uma daquelas bordoadas em algo significante, teve perda, perdeu credibilidade, perdeu respeito, perdeu o emprego. Às vezes, nesse tipo de atitude, não vigiou, não foi prudente, não se policiou, não trabalhou, perdeu um relacionamento.
aprenda com os próprios erros. Tem gente que com toda a dor, com tudo que envolve as perdas que teve, ainda, acredite, nessa noite, nessa palavra, ainda que em algumas coisas esteja te incomodando, você está recebendo uma chance de Deus. Uma chance de Deus. De sair daquele time das insensatas, loucas, de parar de ser o tipo de pessoa que tenta a Deus. Tem gente que tenta a Deus na saúde, já ouviu de tudo o que tem que fazer, o que tem que mudar, o que tem que tirar da vida, o que tem que tirar da alimentação, o que tem que colocar na rotina, o que tem que parar. Não adianta a hora que você chegar com aquele diagnóstico, ai meu Deus, agora me ajuda, me cura. A bispa fala, Deus cura, mas você cuida da tua saúde. Quantas pessoas, tem gente que hoje vive assim, na miúda, ai, nunca mais, só que agora para algumas coisas é tarde, já teve perdas irreparáveis. E não adianta eu ficar pensando em quem, eu tenho que pensar agora em mim, o que eu devo mudar com essa palavra. O quanto, onde, como eu devo ser, está aqui, ó, é imperativa a frase, seja prudente. Deixa de ser o insensato, a insensata, a imprudente, em cada área. Aquilo que o Espírito Santo falou com você. Se você é a pessoa que espiritualmente você está sendo insensato, preguiçoso, pega essa vasilha a mais, enche ela de azeite. Se você vive tentando a Deus nas tuas finanças, e por isso que as tuas finanças não têm estabilidade, quando você cresce, dá um pouco de tempo, você retrocede. Tem fases que você já viveu, já devia ter aprendido com elas, mudado. Ah, mas é um sacrifício, mas lembra dessa frase, para quem gosta de frase, esse sacrifício é temporário para o deleite ser permanente. Lembra das virgens, carregar a vasilha a mais, encher com azeite extra, o caminho que elas percorreram com mais peso, com item a mais, né? Estarem mais vigilantes, foi temporário, o casamento delas foi permanente. As outras, que não fizeram o que podiam, o que sabiam, o que tinham condições e sempre tiveram condições de fazer, elas perderam. Foi aquela notícia que parece que a gente tem uma bola de pelo no estômago, aquela que quando você recebe, você não acredita que é com você, meu Deus, perdi, meu Deus, está acontecendo comigo, meu Deus, já ouvi isso, já ouvi essa história, mas agora é comigo. Eu não quero ser uma pessoa assim. Eu não quero ter esse tipo de experiência. Eu não quero sentir esse tipo de sensação. E você também tem que ter temor disso. Não, o que o Espírito Santo está me orientando, eu vou mudar. Eu vou me tornar prudente. Eu vou colocar mais força. Eu vou aproveitar esse propósito da mudança. Tem gente aqui que nunca, não é porque chegou agora há pouco, não. Tem gente que nunca fez um propósito do jeito que deve fazer. Como que deve fazer? Vindo todo dia à igreja, por exemplo. Colocando força, não medindo esforços, tendo esforços. Eu vou pagar o preço, eu vou fazer para Deus, eu vou me entregar, eu vou usar o que eu tenho, eu vou pegar o que eu sei, eu vou aplicar, eu não vou ficar, eu vou fazer. Eu vou tirar algo de mim, eu vou investir. São 31 dias. Eu tenho falado que vão ser 30 dias de clamor e um dia de agradecimento. 30 dias pedindo, clamando, buscando, batendo na porta de Deus. E o último dia, como sempre, é um dia de gratidão, de agradecimento, é um dia de adoração, que é a vigília do Ano Novo. Faz a sua parte. A gente tem orado tanto por isso, pedido a Deus, consagrado. Daqui a pouco vai ter os trabalhos da madrugada, consagração, oração, direção de Deus, preparando para esse trabalho. Você não pode ver tudo isso acontecendo à tua volta, ao teu redor, esse chamado, muitas vezes como você está reagindo aí por dentro, sabendo, Deus está me atraindo para isso, Deus está me puxando para isso e ficar aí, do mesmo jeito, insensível.
permanecer com a mesma postura, a mesma atitude. A palavra, a frase é imperativa. Seja prudente. Coloca a força onde está faltando força. Não tente mais a Deus. Obedeça a Deus e você vai ter o resultado que Ele prometeu. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Seja por você, pela tua salvação, que é o casamento dos sonhos, as bodas do Cordeiro, esse banquete nupcial, a maior conquista, a maior vitória. Seja buscando pela tua família, para que você tenha em Deus uma casa firme. Ainda que pareça que não esteja valendo a pena, faz a sua parte. Você já pensou? Eu fico pensando às vezes o José, 7 longos anos. Quantas pessoas devem ter falado para ele, José, para que ficar armazenando tudo isso, guardando, nos privando? Guarda, separa, poupa. Aquilo fez toda a diferença. Tem gente que está tendo direções específicas de Deus, daquelas que não saem do altar publicamente, mas que a pessoa está, lá dentro dela, ela está recebendo de Deus, faz isso, faz assim, é desse jeito, você não está sonhando não, faz assim, creia. É que às vezes a gente quer o que é fácil, a gente fica esperando que venham direções simples e fáceis. Ela não é fácil, mas a Bíblia diz, sendo bem preciso nessa parte, não é fácil, mas a Bíblia diz que não é difícil demais. Quer dizer, é possível. Hoje é dia aqui de pessoas tomarem, algumas pessoas aqui, e não são poucas, tomarem a decisão de não serem mais as pessoas boas em imprevistos. De serem pessoas que vão usar a sabedoria que Deus lhes tem feito chegar e vão ser pessoas preparadas. Você tem uma oportunidade, pega e segura ela. Tem uma palavra que te dá uma direção específica, pega e aplica ela. Você recebeu a direção de ter uma conversa, vai lá e tem a conversa que você tem que ter, resolva aquilo. Põe a tua casa em ordem. Você viveu algo que Deus está te sinalizando, você resolve isso aí, não deixa mais do jeito que está não, que isso aí vai estourar. Não, dá para ir, dá para... Não, vai lá, resolve. Seja prudente. Não dá margem para o diabo não. Você tem que ter margem de sobra, você tem que ter margem de prudência, você tem que ter margem de sabedoria na sua vida. Em todas as áreas. Você começou a vir um dia a mais à igreja e te fez bem. Não se contenta, venha mais um. Você está sendo chamado a passar o fim desse ano e se entregar para Deus de uma maneira que você ainda não se entregou e vem, sabe, pensando, ensaiando, eu vou fazer, mas acontece algo, não é o tempo ainda. Por que não é o tempo para Deus? Para Deus tem que ser o tempo. Eu entendi que eu vou ter que carregar um peso a mais aqui, uma vasilha a mais. Carrega a vasilha a mais. Carrega a vasilha extra. É só por um tempo. O deleite vai ser permanente. Tem coisas que não estão te satisfazendo. Não sou eu que estou te falando, é só você pegar, faz o retrospecto. Fiz isso, fiz tal coisa, comprei tal coisa, fiz tal viagem, fiz em tal lugar isso, tal. Cadê? Não é cadê as coisas.
Cadê a satisfação? Não, mas na próxima vai. Não vai. Não se engane e não se deixe enganar. Tem gente que troca algumas coisas com uma frequência, e quanto mais troca, mais quer trocar. Quanto mais faz, mais quer fazer. Imagina se você tivesse essa disposição, essa fome por Deus. Que assim seja, Senhor. Converte aqui essas disposições, converte essas demandas para o Senhor, para a busca, para a comunhão, para o relacionamento com o Senhor, para o evangelismo. Mas quando não, a igreja não quer regular. Veja que em nenhum momento eu falei, pega tudo que você guardar, juntar, economizar, tudo que você tiver em algum lugar, debaixo do colchão, na poupança, no investimento, num fundo, pega e traz para a igreja. Não. A tua vida tem que ser equilibrada. Nós temos lá em Isaías 11, que o Espírito do Senhor traz conselho, traz equilíbrio, não está nos excessos, não. Não, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor não está nos excessos, está no equilíbrio. O fruto do Espírito tem temperança, que é o domínio próprio. Não é tudo que você quer, tudo que você pensa, tudo que você sente, você faz. Mas você faz o que é bom, você faz o que alimenta, você faz o que verdadeiramente satisfaz. E nós vemos na palavra que o que nos satisfaz é a presença de Deus. Com seus olhos fechados agora, pede ajuda do Espírito Santo, para que coisas que você entendeu, quem entendeu, você já vai falar, Senhor, como está escrito que sem o Senhor nós nada podemos fazer, me ajuda aqui, porque na força do braço, nas minhas tentativas sozinho, não fluiu, não funcionou, eu saio de nenhum lugar e vou para lugar nenhum, me ajuda, Senhor, aqui, eu quero essa força aqui agora, eu quero, meu Deus, essa unção de prudência sobre a minha vida, para que eu tenha, já hoje mesmo, um comportamento que dê ao Senhor condições, do Senhor, meu Pai, manter coisas que colocou nas minhas mãos, do Senhor me abençoar, do meu relacionamento com o Senhor crescer, melhorar, progredir, avançar. Eu peço ao Senhor, meu Deus, eu quero estabilidade na minha vida. Quantos aqui, sempre essa oscilação, e uma oscilação assim, insalubre. Todas as áreas da vida da pessoa são instáveis, inconstantes. Chega disso. Tua saúde é inconstante, tuas finanças é inconstante. Por quê? Porque a tua vida espiritual é inconstante. Veja que você faz para Deus, você se volta para Deus, você se aproxima de Deus, a área espiritual ela arrasta, ela puxa as outras para cima, ela traz mudanças, melhorias, ela fecha buracos, ela tapa coisas na sua vida que você com todo esforço nunca conseguiu. Mas aí tem gente que quando se distancia um pouco de Deus, a pessoa é capaz de falar, não foi Deus, não foi, é o resultado da minha condição espiritual, não, de qualquer jeito eu chegaria a isso, não, eu sei que mais cedo ou mais tarde eu viveria isso. Por que não viveu então? Por que até buscar Deus e se entregar a Deus não viveu? Reconheça Deus na sua vida, reconheça Deus nos seus caminhos. E não só para enxergar que Ele te ajudou, não, reconheça Deus para manter, para continuar crescendo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor, meu Pai, pedindo ajuda. Nós estamos, meu Deus, há 4 dias de começarmos o último propósito desse ano. Essa última, meu Deus, carreira, essa última corrida deste ano espiritual. E quantos aqui estão sendo chamados para mais, para entregarem mais, para fazerem mais, para colocarem mais força, para buscarem, meu Deus, e atingirem o equilíbrio do Senhor para a vida deles.
Quantos que têm negado a palavra quando ela requer algo? Quando requer, meu Pai, uma vasilha extra, quando requer azeite extra, quando requer sacrifício, quando requer prudência. Mas eu oro agora para que cada um desses bloqueios que foram, meu Pai, instalados na vida dessa pessoa, por fortalezas na mente dela, que caiam por terra em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa agora, meu Deus, que ela seja livre, que ela seja livre, que ela veja o que ela ainda não tinha visto, que ela receba, meu Pai, a instrução do Senhor, para fazer a Tua vontade, para atender o Teu chamado, meu Deus. O chamado não é meu, eu também atendo o Teu chamado, eu também quero unção, eu quero favor, eu quero, meu Pai, a estabilidade que vem do Senhor, que é aquela que ninguém, que lugar, que tempo, meu Deus, que época, que o entorno não pode alterar. Eu quero visão, sabedoria, eu quero prudência, eu quero ensinamento, eu quero conhecimento revelado, e eu peço que assim, meu Deus, também aconteça na vida do Teu povo. Nos ajuda, meu Deus, porque como o Senhor mesmo disse, sem o Senhor nós nada podemos fazer. E eu oro agora pedindo unção sendo derramada, que cada jugo, meu Deus, que bloqueava essa mente para entender, que caia por terra, que as fortalezas caiam por terra, meu Deus, que as limitações, meu Pai, mentais caiam por terra, que crenças caiam por terra, e que essa pessoa busque e receba o Espírito do Senhor na vida dela, que ela receba o Espírito do Senhor, para que ela tenha força, e ela saiba, que ela veja, que ela perceba que é a força do Senhor na vida dela, para ela fazer, para ela agir, para ela pagar os preços, para ela sacrificar, para ela andar a milha a mais, para ela, meu Deus, ter o preço pago, para ela não ser a pessoa dos planos, mas da execução, da aplicação, dela ver, meu Deus, a glória do Senhor, e ela viver de glória em glória, de vitória em vitória, que é o projeto que o Senhor tem para nós. Abençoa cada um, meu Deus. Eu oro declarando bênçãos sobre a vida do Teu povo, bênçãos em forma de revelação, bênçãos em forma de sabedoria, bênçãos em forma de inteligência, bênçãos em forma de prudência, bênçãos em forma de um novo espírito, conduzindo, sustentando, para que essa pessoa também não seja mais aquela que até conquista, mas não estabelece, não mantém, meu Deus, não permanece. Eu declaro, meu Deus, que essa instabilidade, essa inconstância seja superada, e assim, meu Deus, só com a Tua ajuda, nos ajuda. Venha ao nosso encontro, Senhor, responde cada oração agora, responda cada uma das nossas orações, nossos pedidos de ajuda, aquilo que nós reconhecemos e nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor, o poder do Senhor, e o poder do qual nós não queremos ficar de fora, o poder que nós vemos, entendemos, reconhecemos e buscamos. Que o Teu poder, meu Deus, se manifeste em nós, e que aqui tenham pessoas sendo levantadas, se colocando, meu Deus, e sendo estabelecidas como aquelas 5 virgens prudentes, que ela vença cada tentação da vida dela, e não que ela mais venha como tantas já tentaram ao Senhor, que ela supere, meu Deus, o modismo, os fluxos que antes a dominavam e a enganavam com, meu Pai, a falsa sensação de satisfação, que ela se satisfaça no Senhor, num relacionamento íntimo, profundo, contínuo, meu Deus, e ininterrupto com o Senhor, que a vida dela seja para o Senhor, e que o Senhor esteja com ela, e a abençoe grandemente. Eu declaro unção, meu Pai, sendo derramada sobre cada um de nós. Eu creio, eu tomo posse dessa unção, a unção do Teu Espírito Santo, e declaro que cada um, meu Deus, tomado por essa unção, venha aplicar, meu Pai, cada direção que recebeu
particularmente, para que se torne o prudente, o sensato, meu Deus, o sábio, que o Senhor, meu Deus, está chamando, está elegendo, e que vai permanecer eleito para a salvação, para a bênção e para uma vida abundante, que é o que o Senhor promete e tem para nós. Em nome de Jesus, eu creio, e eu declaro que assim seja na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém.